presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Eu confio firmemente. É o 242 da eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Aleluia, que pra ser celeste seja a minha alma pensar na glória que no céu eu vou gozar.
sinceridade. Vamos em pés, levar uma palavra de oração para a irmã Elisete, nosso irmão Eucarã, para levar essas duas palavras de oração. Amém? Meu Pai, graças te dou, Pai, por essa noite que te chegou. Estamos aqui na tua casa. Já foi feita uma petição, já foi feita várias orações. meu Pai, Agora, Senhor, meu Deus, Deus descortina as janelas do céu nessa noite. Pai Santo, E derrama chuvas de bênção sobre este glória, lugar. glória. Senhor, toma lugar de primazia na tua casa. Amém. Que a casa do Senhor, toda a honra e toda a glória te pertence. Toma tudo que for feito aqui nessa noite, é para a tua glória. Supre, Senhor, as necessidades de cada um que entrou por essa porta. Não sabemos o que necessita, mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece por dentro e por fora.
sabe de tudo que nós precisamos. Enquanto palavra, Senhor. Eu digo a vontade na tua casa. Toma também, Senhor amado, os testemunhos que foram na a palavra que for ensinada, que possa penetrar na nossa alma. Aleluia. Senhor é maravilhoso. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Poderoso é o Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Pai, Senhor, nos deu novamente a vida de presente. É por isso que nós estamos na tua casa, para te adorar na beleza da tua santidade. Muito obrigada, Senhor. Essa é a petição que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, Pai de misericórdia, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que estamos reunidos na tua casa. Casa essa chamada casa de oração, porque sabemos que Deus te poder, glória. a tua igreja reunida, ó Pai querido, aleluia, uma tua eleita, ó Deus, que tu possa inclinar o teu santo ouvido ao Deus, ó Deus, em cada um dos teus filhos, os projetos, os desejos do coração, ó Deus, que tu possa atender em nome de Jesus, Pai Celeste, que tu possa colocar em cada coração a tua experiência. Senhor, ensina-nos a ser mais gratos. Ensina-nos, Senhor, aleluia, a esvaziarmos de nós mesmos, para que o teu Espírito Santo vá estudar, ó Deus, a nossa vida pela vida. Senhor, que tu possa nos instruir, nos ensinar, ó Deus, que tu possa nos dar sensibilidade, ó Deus, do teu Espírito Santo. Senhor, que tu possa, Pai querido, uma vez claro, que o teu Espírito Santo possa confirmar, Senhor, a tua boa palavra. Ó Deus, usa cada um dos teus filhos. Meu Pai Celeste, que possa nesta noite falar com cada um, Senhor, por intermédio do louvor, por intermédio da tua palavra, por intermédio, Senhor, do testemunho e aquilo que há para pedir. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai querido, do lado de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que teu Espírito Santo reprenda toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti. Oh Deus, instrui-nos e ensina, Senhor, aleluia, ser valente. Meu querido Deus, toma-nos em tuas mãos, ó Pai querido, seja com teus filhos que estão voltando às suas lutas, dos seus trabalhos, os demais que estão indo para as escolas, faculdades, ó Senhor, aqueles que estão em casa, que casam contigo, eu quero te apresentar todos eles, Senhor, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, todo trabalhar das trevas, em nome de Jesus Cristo, e que a tua igreja marche triunfante, ó Pai querido, olhando simplesmente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Seja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Aproveitando o nosso nome em pés, vamos ler o texto sagrado, né? Está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo 17. Do 1 ao 17, vamos juntos no seguinte. Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo e a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nelas. mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da glória, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem
onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, estranhos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. e sois tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Juntos 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém. Poder citar o 37 está. Glória a Deus. Ó, que descansa em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ó, que tesouros enfim nos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros, o mundo pra si. Busquem riqueza, felicidade.
pensando na última estrofe, o autor fala da passagem, né? Quando no vale da morte eu entrar. É claro que esse vale da morte pode ser só uma passagem, né? Um momento. Quem nunca teve esse vale? Eu já passei o perigo do vale da morte algumas vezes, né? No domingo nós estávamos falando sobre anjos, né? E não obstante a questão do resumo da lição, mas todos nós aqui sabemos da importância dos anjos, né? Para nos guardar. Eu me lembro que uma vez eu fui atravessar a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, bem perto, travessa para a Paulista, e eu fazia um estágio na Secretaria da Fazenda, e eu não sabia que tinha uma pista que era contra-fluxo de ônibus. Acho que foi a primeira vez que eu fui atravessar ali. Então você tem a avenida toda no sentido e tem só uma pista no sentido contrário que é de ônibus, né? E eu estava atrasado, quando o semáforo abriu, eu saí correndo. Mas foi uma coisa impressionante, mas quando eu coloquei o pé tem uma faixa, né? Coloquei o pé na faixa, eu senti como se fosse um vento, assim. Eu só vi o ônibus passando. Eu falei, eita, era uma vez um crente. Era uma vez um crente com outro. Mas foi um livramento que eu não vi, não sei como que veio naquela velocidade e eu não cheguei aquele negócio. E tantos outros livramentos. Você vai da sombra da morte, né? Pode ser rápido, pode ser demorado. Agora, tem aquele momento que é a passagem. Tu vai morrer. Que garantia você tem? Que garantia nós temos? Só Jesus. Cristo é a nossa garantia. Amém? Amém. Você vai passar aquela porta, do outro lado você vai encontrar Jesus te esperando. Isso é maravilhoso, seu nome. Porque o momento da morte, o camarada, ele sabe que ele vai fechar os olhos. O que ele vai encontrar lá do outro lado, que ele sabe que vai encontrar alguma coisa, só quem teve uma experiência com Cristo Jesus para entender e crer. Daqui um pouco eu estou lá no seu diálogo. Isso é maravilhoso, né? Essa certeza, essa fé é o que nos sustenta. Amém? O Evangelho tem um louvor, uma palavra. Nós vamos dar algumas oportunidades. Daqui a pouco o pastor Júlio vai ministrar uma salvação, uma palavra, e a gente finaliza aqui com o estudo também. Amém? Quem tiver o seu canto, o seu louvor, fica aí na dispensação. A Ellen prepara aquele cântico bonito, já está queimando o coração, né? Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos estar aqui na casa do Rei, adorando a Ele, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Né? Nós estamos aqui porque Ele nos permitiu mais um dia de vida. Né? Quantos hoje não desceram? E nós estamos aqui para adorar Ele na beleza da sua santidade. Né? O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Maravilhoso é o Senhor, só Ele merece toda a glória e toda a honra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui do 23. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, 23. Vou começar do 26 aqui para comparar. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26 até o 31, que diz assim: porém vós não quiseste subir, mas fosse rebelde ao mandato do Senhor, nosso Deus. Isso é Moisés discursando, né, com o povo de Israel. O 27 diz: e murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filho do gigante. O 29 diz: então eu vos disse, Moisés dizendo, né? Então eu vos disse: não vos espanteis, nem vos temais. O Senhor vosso Deus, quem vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos do Egito. Como também no deserto, quando viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Então, amados, é o Senhor, da mesma forma que cuidou do povo de Israel na sua peregrinação no deserto, né? E o texto diz que como um homem cuida dos seus filhos, todos nós que somos pais sabemos, né? O cuidado que temos com nossas crianças, né? E para que vá bem, para que não tropece, para que não se machuque, para que não, né, nas suas brincadeiras não saiam levados e tudo mais, até na vida adulta, né? Quantos pais e mães, os filhos já são adultos, né, e eles se preocupam, porque o homem é isso, né? A mulher é isso, o pai e a mãe é isso. Agora imagina Deus, a preocupação de Deus para conosco, né? O cuidado de Deus, né? E aí, irmãos, para fechar o meu raciocínio, eu vou para o mesmo Deuteronômio, capítulo 32, só para me concluir aqui o meu raciocínio, no capítulo 32, no versículo 11, diz assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e os fez chupar mel da rocha, e azeite da pura terneira, manteiga de vaca e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos
carneiro que pastam em Bazã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Resultado, é o Senhor que cuida da gente, né? É o Senhor que nos guarda. Eu já contei aqui, uma certa vez, há muitos anos atrás, ainda eu era um jovem adolescente, e não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? E eu mostrei para minhas filhas, para que elas saibam, né? Que é o Senhor que guarda, é o Senhor que cuida da gente, é o Senhor que faz nos prosperar. E uma certa vez, aqui no nossa igreja, tinha um diabo, ele era meio sagaz, né? E eu namorando a Rita, querendo casar sem poder, não tinha dinheiro para comprar nem um tênis, imagina casar. E ele brigou comigo: quer casar, né, cara? Eu falei: quero. Cuidado para não casar e depender da igreja, né? E eu falei: meu amigo, eu li nas escrituras, Davi dizendo: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me galpão. Irmãos, o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Deus que cuida da gente. Eu digo para os jovens, sempre falei isso: não se preocupe, continue na presença do Senhor, Ele que vai também prosperar. É o Senhor, com a sua bondade, que cuida da nossa despesa, da nossa saúde, das nossas vidas. É o Senhor. Ninguém perde nada. Eu já aprendi isso aqui. Ninguém perde nada em ser fiel ao Senhor, né? Continue na presença de Deus. Ele que faz a gente prosperar, né? Que pena que esse diabo não se encontra mais em nosso meio, né? Já foi você de Abraão, que eu queria bater no ombro dele e dizer: está vendo que ninguém perde nada em servir a Deus. Ele nos abençoou. É Ele, irmãos. É o Senhor que cuida da nossa saúde. É o Senhor que cuida da nossa empresa. É o Senhor que abre o céu. Você é jovem, senhora, senhor, que estou vendo esse vídeo, saiba que é o Senhor que faz a gente prosperar na terra. Saiba que é o Senhor que cuida de tudo que é nosso, do nosso filho, dos filhos do nosso filho, do nosso lar, da nossa saúde, da nossa igreja, da nossa vida. Vamos continuar fiel a esse Deus, porque ninguém perde nada em continuar fiel a esse Deus maravilhoso. Amém? Da mesma forma que Ele cuidou de Israel, caminhou Israel como um pai caminha com seu filho, né? Olha que coisa linda. Ele cuida de mim, cuida de você também. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, cara, no seu testemunho, né? Amado, você quer casar? Casar está na ordem do dia, não está, irmão? Sim ou não? Está no script para o moço para a moça. O moço crente tem que casar, não tem? A moça crente tem que casar se estiver na idade apropriada. E assim, tem gente que abre a boca aí, dá um conselho bom, não é? Dá um conselho de crente, coloca a pessoa no caminho, porque pessoas como eu, Carmen e eu, nós não tínhamos nada. A gente só tinha igreja para ajudar a gente, para orientar, para aconselhar. Aí a pessoa abre a boca de qualquer maneira, se não tem o que entregar, silencia, vai orar. Não conselho de crente, de decente, quer casar, meu irmão, pede a Deus graça, a Deus um emprego, né, para manter sua família, Ele vai te abençoar, e é isso aí, a família é projeto de Deus. Agora já começa com medo da pessoa, né? Então no casamento ajuda, assim, faz de qualquer jeito, vai ficar dependendo, umas conversas trocadas, né? E até o texto do irmão eu estava falando que 10 pessoas colocaram uma nação inteira a perder por causa de uma palavra ruim, por causa de uma fé ruim. Aí o camarada está lá dentro da tenda dele, Deus nos aborrece, Deus quer nos destruir. Que conversa é essa? Abençoa, crente. E eu fico pensando, irmãos, o quanto que dos jovens que nós temos na nossa igreja realmente estão ouvindo o que nós estamos falando. Eu estou preocupado, viu? Quanto dos nossos jovens estão ouvindo o que nós estamos falando? Eu pedi a Deus, você tem misericórdia, porque eu me preocupava em ouvir a orientação dos anciãos da igreja, os mais velhos. Eu perguntava, eu orava, eu ia atrás, pedia conselho. Hoje o camarada não quer conselho, não, porque como eu costumo dizer, né? Conselho para fé, toma quem quer. E assim, parece que você até está aborrecido. Eu nunca me aborrecia de ninguém me aconselhar, de ninguém me orientar. Hoje as pessoas ficam aborrecidas, você às vezes dá uma puxada mais pesada, mas a gente tem estrada, né, cara? A gente já viu muita coisa, já comemos muita loja por aí, né? E Deus nos deu graça, nos trouxe até aqui. Deus nos deu graça, nós chegamos até aqui.
Eu entendo, eu penso que pessoas como nós que chegamos até aqui tem alguma coisa para dizer para essa garotada, não tem? Tem alguma coisa para dizer. Um dia eu estava conversando com um rapaz, não sei o que, cheio de querer ser, falei, meu jovem, quando você chegou aqui eu já estava. Quando você chegou aqui eu já estava. Então assim, vamos orar pela nossa juventude, vamos continuar aconselhando, né? E quem ouvir e atender vai desfrutar. Porque ai de mim se não tivesse ouvido. E eram pessoas mais simples do que nós, hein? Ó, as pessoas com as quais eu passei a minha adolescência e juventude, não sabia metade do que vocês sabem, não conhecia metade do que vocês conhecem. Mas eu estava ali, qualquer conselho eu pegava para mim. Não dava para os outros, não, eu pegava para mim. E Deus tem nos abençoado até aqui. Está pronto o louvor? Então vem. E presta atenção, que eu ouço o conselho. Eu costumo dizer assim: conselho é sabedoria sem dor. Diga comigo, conselho é sabedoria sem dor. Pronto, pega essa aí e leva para casa. Cumprimento os irmãos com a paz. Amém. Eu vou cantar o 198 da harpa e eu peço para os irmãos, né? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para ele. Nos vales é o livro, é fortemente adoro. Ele corre, vem para aparecer. Consolador amado.
Irmãos, alguém com uma palavra no coração? Por favor. É deles? Ah, não pode falar nada. Vamos ouvir o pastor Gênesis então? Meus irmãos, amém. Também aqueles que estão assistindo os seus lares, são bem-vindos, em nome de Jesus. Quero deixar apenas aqui o verso 12 do capítulo 12 do livro, a carta de Paulo aos Romanos. Amém? Vamos recitar juntos este verso. Ele é um conselho muito forte para nós, não é, que temos que enfrentar a luta do dia a dia, nossas pelejas. Então, Paulo, neste verso, dá uma palavra de conselho forte que nós devemos guardar no nosso coração. Amém? Está procurando na tela? Vamos lá, Romanos 12, 12. Vamos recitar juntos? Espera aí, Romanos 12, 12. Isso aí. Vamos juntos? Vamos lá? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acho que esse conselho aí é forte para nós, não é? Porque a esperança é aquela expectativa, né, que nós temos, primeiro das promessas de Deus, depois o lugar para nós que Ele tem lá junto dele, que vai nos levar. Então, depois ele diz: sede pacientes na tribulação. Não foi o que ele nos disse? No mundo tereis aflições, tribulações, tentações. Mas o que ele disse? Então, sede pacientes na tribulação. Às vezes estamos atribulados, que nós temos um adversário sagaz que está sempre criando dificuldades, não é? Para nos desanimar, porque isso é uma coisa que o inimigo nosso, né, procura nos desanimar na nossa caminhada, né? Por que estamos aqui? Porque estamos animados, né? Estamos na expectativa do momento de estarmos na casa de Deus. Mas muitas pessoas às vezes desanimam: eu estou cansado, né? Tem pessoa que chega e diz assim: não, hoje eu não aguento, por isso, por aquilo. Amanhã ele paga a gardinha e vai para o trabalho. Está certo, não pode deixar de ir. Mas e a casa do Senhor? E o reino de Deus, não é? Porque buscar o reino de Deus é estar na casa de Deus, é estar envolvido com as coisas de Deus, não é? Porque nós temos as nossas coisas, vivemos num mundo cheio de tanta dificuldade e confusões, mas nós temos um Deus que está conosco. Então ele encerra com essa palavra: perseverai na oração. Então a oração é a nossa arma forte que nós temos também nas lutas e nas provas, que ele diz: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Momento de oração é aquele momento de nós estarmos com o Senhor. O Senhor chegou a dizer: a oração que é bom você entrar no teu quarto, fechar a porta, para ficar você e Deus ali, não é? Você abrir o coração, Deus ouvindo você. Aí é tão gostoso quando nós estamos dizendo que nós sentimos aquele refrigério, aquela presença do Senhor com a gente, né? E Ele está sempre pronto para nos atender. Pedir, buscar e bater. Os 3 passos da oração. Você começa a pedir, vai buscar o que pediu, e quando chegar, bate, que Ele está pronto a nos atender. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos já entrar no estudo que faremos nesta noite. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Não vai colocar ali. Deus seja louvado. Tudo foi no plástico.
Amém? Se é difícil, a gente vai fazer isso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chegou. Amém? Amém. Eu tenho uma palavra no meu coração que tem abençoado a minha vida e eu quero que abençoe a sua vida. Eu gostaria muito de ter aprendido isso quando eu era mais novo. Abra sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu
aos Romanos, no capítulo 6. Vamos carregar? Nós vamos ler o versículo 1 até o 11. Eu li o versículo juntos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Nós que estamos mortos para o pecado, não viveremos nele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Só que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que o corpo fosse na pela glória do Pai, assim também nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabemos que o nosso homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não se vivamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já vivemos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando aquele vive, uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Juntos, irmãos, assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis aceitar. A palavra de Deus, ela, quando trata da questão da salvação, o tema em si, para quem quer estudar, ele é bastante complexo. E tem muita coisa que eu só passei a entender de verdade depois que eu passei por uma faculdade de Direito. Entender princípios jurídicos foi como eu comecei a ter uma visão mais ampla sobre, porque a Bíblia toda, ela é um livro que trata de questões jurídicas. Mas, aí você fala assim, mas pastor, então eu tinha que ter feito uma faculdade para aprender, entender a questão da salvação? Não. Até porque, tradicionalmente, a igreja tem culto de ensino, tem escola bíblica para ensinar essas questões, evidentemente, na medida que o professor também alcança. Mas eu quero abordar um ponto aqui, que a Bíblia o tempo todo nos mostra e nos ensina que a salvação, ela ocorre pela graça mediante a fé. Está lá em Efésios capítulo 5, tá certo? Se a memória me trai, versículo 18, vamos conferir? Puxa, por favor, o capítulo 5 de Efésios. Versículo 18. Isso, é o 18? Não. Salvação. Olha.
É isso que nós vamos começar a fazer agora, conferir o texto, que às vezes a gente sempre cita uma referência, né? E acaba que a gente erra na referência. Vamos lá. Salvação, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acho que ele deve estar, na verdade, no capítulo 4. Quem achar, me ajude aí. Salvo pela graça, mediante a... Capítulo 5? Capítulo 2, versículo 5. Isso. Aqui ele fala, no capítulo 2 também fala, né? Somos nós ainda mortos, nós vivemos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E mais à frente ele fala, isso vem de vós, isso mesmo, é o 8. Pela graça sois salvos, 2,5. Vamos guardar esse versículo no coração? Vamos memorizar? Efésios 2,5, 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora veja bem, quando lá no Antigo Testamento começou-se a falar sobre a necessidade de perdão, como é que funcionava? Trazia-se um bode, um animal, a pessoa colocava ali a mão na cabeça daquele animal e transferia o pecado dela para aquele animal. Tem uma questão interessante nessa questão dessa transferência, porque no que diz respeito à responsabilidade do pecador, havia o que se chama de dúvida razoável com relação ao pecado que ele tinha cometido. Em que sentido a dúvida razoável? De que não podia ser um pecado intencional. E o que isso significa? Que a pessoa eventualmente, porque existe o crime doloso e o crime culposo. O doloso é aquele intencional, a pessoa quer o resultado. E o culposo, ela não queria o resultado, mas por conta da ação ela acabou provocando ali. Tem 3 tipos de modalidades de culpa: imperícia, depois eu vou lembrar. Mas vamos lá. Agora veja bem, tanto que deveria haver uma dúvida razoável com relação à intenção do pecador, porque aquele que pecasse intencionalmente, ele era extirpado do povo. O que acontecia com o adúltero? O que aconteceu com o adúltero ou a adúltera? Apedrejado. Não tinha um sacrifício com o adúltero? Tinha. O que acontecia com o idólatra? Ele era, se não fosse morto, era extirpado do povo também. Então, na antiguidade bíblica, o perdão ele só era concedido mediante uma dúvida razoável com relação à intenção da pessoa. Um descuido, um vacilo, mas não a intenção de fazer aquilo, eu vou adulterar, ou eu vou ser idólatra mesmo, porque para esse tipo de pecado era extermínio. Muito bem. O Reinaldo pecou, cometeu um pecado, está enquadrado na dúvida razoável, traz lá um bode. Agora, pensa você se faz sentido, irmãos. Olha isso. Se faz sentido eu colocar a minha mão na cabeça de um animal e meu pecado vai para ele. Faz sentido um negócio desse? Eu fui perdoado porque o meu pecado saiu de mim para aquele animal. Eu tinha que acatar isso pela fé. Tinha que ser uma questão de fé. Então, assim, a Bíblia toda ela traz essas figuras, esses tipos, e hoje nós estamos querendo modernizar os aspectos da salvação e etc. Então, mas a coisa continua sendo assim. Foi assim que Deus fez. Agora, nós temos aqui o texto, vamos voltar para Romanos 6.
nos fala aqui em Romanos 6. O versículo 3 diz assim: ou não sabeis quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O texto está dizendo que Jesus foi batizado e que eu também fui batizado. Sim ou não? O texto está dizendo que o batismo de Jesus foi um batismo de morte. Jesus foi batizado no batismo de morte e eu fui batizado com Jesus naquele batismo de morte. O versículo 3. O versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele. Quem é que foi sepultado, irmãos? Quem é que foi sepultado? Jesus. O texto está falando de Jesus. Então o versículo 3 diz que ele foi batizado na morte e que eu fui batizado na morte. O versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele. Ó, Jesus foi batizado na morte, eu morri com ele. Agora ele morreu, tem que ser o quê? Tem que ser enterrado. Está certo? Muito bem. Jesus morreu, eu morri com ele. Diga assim para comigo: eu morri com ele. Diga novamente com fé: eu morri com ele. Aí está dizendo assim, versículo 4: fomos sepultados com ele. Quem é que foi sepultado? Foi Jesus, e eu com ele. Ele morreu e você morreu com ele. Ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. Diga comigo: eu fui sepultado com ele. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou pelos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Quando ele morreu, eu morri com ele. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, então de novo Paulo é insistente: fomos plantados com ele na morte. Ele foi plantado na morte, eu fui plantado com ele na morte. Também seremos da sua ressurreição. Versículo 6: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Jesus foi crucificado e o velho Reinaldo foi crucificado com Jesus. Eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 7. O 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. De novo, Paulo está dizendo: Cristo morreu, nós morremos. Tem uma palavra para isso aqui, que se chama identificação. Diga comigo: identificação. Identificação. Irmãos, é só essa palavra que você tem que pegar no seu coração. Pode não parecer nada, pastor Jesus, mas é isso aqui que faz a diferença na vida e no coração do crente, para efeito de salvação. Da mesma forma que aquela pessoa ela tinha que crer, que ela colocava a mão na cabeça do bodezinho e ela se unia com aquele bode, se tornava um só. Se tornava um só. Porque aquele bodezinho ia levar, ele absorvia o pecado daquela pessoa, era uma transferência, uma imputação, e ele, por causa daquele pecado, ele ia morrer. E a pessoa tinha que crer que aquele ato estranho para muitas pessoas era muito significativo diante de Deus. Ela saía dali perdoada, consciência limpa: o meu pecado foi tomado. Quando a pessoa ela aceita Jesus, nós precisamos ter esse momento de fé, de identificação. É quando você se identifica com alguém, se identifica com a pessoa e se une a ela naquele ato. Cristo morreu, eu morri com ele. Ele foi sepultado, eu desci com ele. Quando ele ressurgiu, eu ressurgi com ele também. Aí Paulo fala assim lá em Gálatas 5:22.
Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Agora, eu pergunto para caramba. Alguma vez você já foi pendurado numa cruz, literalmente, sim ou não? Irmão Osias, já foi crucificado numa cruz, literalmente, sim ou não? Muitas vezes. Quando eu digo literalmente, é verdade. Pegar você e colocar numa cruz, literalmente é isso. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fui crucificado literalmente. Chegar numa cruz, alguém pegou e me cravou lá e me pendurou. Eu nunca fui crucificado. Mas a morte de Cristo Jesus, ela só faz sentido para mim e para você quando a gente se enxerga naquele ato. Quando você se identifica naquele ato. Você toma a sua cruz, ele falou, toma a sua cruz e siga-me. Ele morreu ou você morreu com ele? Ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando ele ressurgiu, você levantou uma nova criatura. Aí o capítulo, ainda lá no capítulo 6, no versículo 6:6, você deveria guardar esse versículo aí na sua Bíblia. 6:6 de Romanos. Como é que começa? As duas primeiras palavras do texto, como é que começa? Sabendo isso. Essa frase é a pedra de toque desse texto. Sabendo isto. Quem é que tem que saber? Quem é que tem que saber, irmão? Eu aceitei Jesus. Eu sou uma nova criatura. Eu fui crucificado com Ele. Ele morreu, eu morri. Ele foi sepultado, eu fui sepultado. Quando Ele levantou, eu levantei. Eu sei disso. Se você não sabe, quem é que vai saber? Se você não tem a consciência de que você já morreu, vamos para Colossenses, oh glória. Oh glória. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Portanto, isso aqui é uma conjunção conclusiva. Ele pega os argumentos anteriores e parte para uma conclusão. Portanto, se já ressuscitastes, com quem? Com quem? Com Cristo. Ressurreição é um fenômeno que só pode acontecer tendo por base a morte. Ninguém que nunca morreu vai ressuscitar. Sim ou não? Para ressuscitar tem que morrer. Ele falou, se já ressuscitaste com Cristo. Se eu estou falando com quem já ressuscitou, eu estou entendendo que eu estou falando com quem já morreu. O glória. Eu já, quando eu era mais moço, eu gostava de fazer essa gracinha, né? A pessoa, como é que você está? Está vivo? Eu estou vivo. Mas tem que morrer. A pessoa ficava brava. Já morri, já morreu. Você que está dizendo. Paulo, ele começa com uma conjunção conclusiva e ele coloca aqui um artigo de dúvida, um ponto de dúvida. Portanto, isso aqui é um advérbio de dúvida, né? Seja, de repente, não aconteceu, né? Quando você coloca o se aqui, será que você já ressuscitou? Às vezes a gente vê tanta gente balançada no Evangelho que eu falo, esse camarada não ressuscitou ainda, porque nem morreu. Porque nem morreu. Porque a pessoa que, lá em Eclesiastes capítulo 9, se a memória não me traz, vamos lá, 9:5, se for rápido aí, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. O seu amor, o seu ódio, tudo que está debaixo do sol já passou. Olha lá, guarda essa aí, Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos sabem de quê? O morto sabe de nada. Porque os vivos. Lá em São Vicente, quando a gente ia participar do velório com o pastor Valério conduzia, né? Estava lá o pastor Valério conduzindo, aí todo mundo falava, aí quando chegava a hora dele, ele falava, tá vendo aí, irmão? Aí, ó, agora pode elogiar. Pode elogiar, pode ter graça.
para o esquecimento, acabou. Aí você vê as pessoas com determinada reação, você fala assim, está vivo, né? Igual aquele teste que os camaradas vai no médico lá, vai dar uma pancadinha no joelho, ó a patada. Tem crente que é assim, se você tocar, a patada vem, a voadora. Outro dia eu falei com uma pessoa, eita, ferradura nova, outra coisa, né? Você é louco? Não morreu. Não morreu. Porque quem morreu, ressuscitou, glória. E o camarada, quando ressuscita diferente. Amém? O camarada morreu com Cristo, ele ressuscita com Cristo. É o cheiro de Cristo, são as atitudes de Cristo, o posicionamento de Cristo. Até para se defender é diferente. A gente também tem que, né? Você também é acusado, né? Mas até para você se defender é diferente. Porque a pessoa morreu. Aí ele fala assim, ó. Portanto, já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós vimos na Eclesiastes que o que passou ficou aqui já era. Camarada, está morrendo do outro lado. Porque já estás mortos. Aqui é maravilhoso, né? No versículo 1 ele fala assim, já ressuscitaste. No versículo 3 ele dá isso como certeza. A questão da morte, pelo menos. Porque já estás mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Aí Paulo fala assim, estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqui ele fala assim, você já ressuscitou, busca as coisas de cima. E nós vimos lá no capítulo 6, a partir do versículo 3 de Romanos, o que Paulo trata da questão da identificação. O crente de verdade é o crente que já se identificou com Cristo. A pessoa que já se identificou nesse ato de fé. Quem nunca se viu crucificado, quem nunca se viu ali com Cristo. É por isso, irmãos, que é assim, quando você olha para a cruz de Cristo pela fé e contempla o ato, Jesus fala assim, lembrai-vos do que? Da minha morte. Lembrar da morte de Jesus é vê-lo crucificado. E você tem que ver-se ali também. Eu morri com ele. Porque quando o homem colocava a mão na cabeça do bode de mar, ele se tornava um com aquele animal. Ao aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, nós nos identificamos com essa morte. Ele morre, foi batizado na morte, ele ressuscita e nós nos levantamos com ele. Agora isso tem que ser pela fé e assumir todos os riscos dessa identificação. Aqui é um ponto interessante, porque quando você se identifica com Cristo, você tem que assumir os riscos dessa identificação. Pedro, quando ele estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote, Jesus sendo julgado, as pessoas falaram assim, tu és um dele. Aí o que ele disse? Eu? As pessoas queriam vincular Pedro a Jesus, e ele se afastava. Sabe por quê? Tem uma hora que ele falou, eu não conheço esse homem. E eu vou falar para os irmãos uma coisa, Pedro estava sendo verdadeiro. Porque as expectativas de Pedro em relação a Jesus não era aquela. Os irmãos nunca aconteceu de você lidar com uma pessoa, depois a pessoa começa a ter um conceito e fala, eu não sei quem você é, não sei mais. Não é a pessoa que eu conheci. Quando Pedro, ele olha para Jesus naquele estado, o que Pedro menos quer é se identificar com ele, porque não era aquele Cristo que ele criou para si. Não era a expectativa de Pedro, não era aquele Jesus para si. Pedro fala, ele vê Jesus como o rei. Ele disse, tu és o Messias. Tu és o Messias.
notícia referente a Jesus são de caráter escatológico. Eles já queriam um rei que reinasse ali, que derrubasse Roma. Ele já estava se vendo como um primeiro-ministro. Ele ia ser o grande do reino. De repente Jesus está ali, ó, espancado, esmurrado, sangrando. Não conheço. Pedro não queria se identificar, porque se identificar com Jesus naquele estado era arriscado. Sim ou não? Sim ou não? Tem muita gente por aí que não quer se identificar com Jesus, porque se identificar com Jesus tem o seu risco. Mas se ele identificar, você morria também. Hã? Se ele identificar, você morria também. Possivelmente, Aí depois quem conta a história? possivelmente, quem conta a história é Marcos. Mas, ou outros, mas não é o ponto. Tanto que depois de Jesus no caminho de Emaús, o camarada falou, mas nós pensávamos que ele ia redimir Israel. Mas peraí, vocês não leram lá que convinha que o Cristo padecesse para que pudesse entrar na sua glória? O caminho dele era esse, já estava traçado. Então, as expectativas dos discípulos, olhando só por um lado da profecia, que muitas das características da profecia tem plano de fundo escatológico, Jesus já estava para subir, assunto ao céu, e eles estão perguntando, e aí? E a restauração? Não vos convém saber dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio decreto? Mas recebeu, o trabalho de Jesus é o seguinte: recebereis poder, vindo sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então Pedro, ele não queria aquela identificação, porque aquele Cristo não era o Cristo que ele pensou ser, ou que ele queria que fosse. Mas a graça de Deus alcançou Pedro, ele se arrependeu. Glória a Jesus. Depois ele se identificou com Jesus. Sim ou não? Quando lá na frente alguém prometeu matá-lo e açoitá-lo, ele prendeu, não importa, ovelha, agora já é, acabou. Aí Pedro disse para ele: agora é tarde demais, eu já fui selado, batizado no Espírito Santo, fui revestido, me identifiquei com ele, importa obedecer aos homens, importa obedecer a Deus e não aos homens. Os camaradas prenderam, açoitaram, eles foram lá, o Senhor nos dá graça para continuar apoiando e tal, contando que o teu nome seja honrado e seja glorificado. O ponto, voltando para Romanos 6,6, foi sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado. Identificação. Guarda essa palavra no seu coração. Eu morri para o mundo com Cristo, ressuscitei com Cristo, sou uma nova criatura e os meus olhos estão no céu. Mas é o ponto que você tem que ter essa consciência de saber, de entender, de alcançar, de reconhecer e abraçar pela fé. Tem que ser pela fé. Se não acontece, se a pessoa não tem esse momento de identificação, o processo de novo nascimento não acontece na vida dessa pessoa, não tem como. Porque passa por aqui, por essa consciência, por esse saber. Cristo morreu por mim, eu aceito, eu recebo, eu morri por ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E acabou. Já contei aqui para os irmãos a história de um evangelista que eu vi pregando lá na igreja de Guaianazes. Ele era bandido, criminoso, fez várias presepadas, depois ele aceitou Jesus, se converteu. Um dia ele tinha que resolver o problema da delegacia. Eu falei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Porque camaradas que trabalham nessa delegacia, eu já assaltei ele aqui no bairro. Mas ele tinha que ir, levou lá na minha frente. Aí ele chegou lá, quando ele colocou o pé na entrada da delegacia, do outro lado do balcão, camarada, você! Aí ele fez assim, ó, deu uma desvancelada. Eu? Você, você que me assaltou. Uma pessoa camarada assalta, vai na delegacia, a vítima está lá dentro. Eu te assaltei? Não foi você sim. Lá em tal lugar, você me assaltou. Eu não, moço. Como é que não? Aquele camarada que assaltou você, morreu. Por quê?
eu, moço. Agora eu sou um crente em Jesus, eu aceitei Jesus. Aquele velho ficou morto lá no passado, eu sou uma criatura. Então assim, o outro não paga dívida, né? Nem compra pena, né? Aí o camarada, é mesmo, rapaz, você aceitou Jesus, vem cá me dar um abraço. Inclusive escreveu pela desviada, reconciliou ali, e foi bem. E é exatamente isso. Olha a identificação. Foi você, eu? Aquele morreu. Então quando alguém quer te acusar do passado, fala, eu não. Eu sou novo. Saí novo em folha. Jesus morreu, eu morri com ele. Ele foi sepultado com ele. Quando ele se ressurgiu, eu ressuscitei. E aquele ficou lá atrás. Porque eu sei pela fé e me identifiquei. Identificação é a palavra de ordem. Abraça isso pela fé, se amarra pela fé. Porque aí é o seguinte, essa certeza de que você é um cristão, um servo de Deus, vai morar no céu, isso só se fortalece no nosso coração. Mas você vê os crentes aí meio balanço de jogo, ainda não entendeu essas coisas. Não nasceu porque não morreu, não ressuscitou porque não morreu, e assim. Mas nós estamos aqui ensinando. O processo é esse. Tem que se identificar. Não é só. Às vezes a gente faz aquela chamada oração para o pecador, né? A pessoa vem, quem levanta a mão? Pronto. Ato 1, levanta a mão. Ato 2, vem até a frente. Ato 3, fazer a oração do pecador. Repita comigo, Senhor Jesus. Aí o camarada muitas vezes vai embora do jeito que não mudou nada. Até que ele entenda isso. Pela fé. Tem que entender isso pela fé e abraçar pela fé. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus amados, amanhã, sexta-feira, tem oração aqui às 3 da tarde. Trabalho. Não haverá trabalho aqui, então, oração. Ou vai ter? Sim. Então tá. Eu pensei que ele tinha suspendido para lá, mas não. Então, oração aqui às 3 horas da tarde, às 19 horas, culto na casa do irmão Raimundo. Amém? Sábado nós temos o aniversário da nossa congregação, se trabalha? A hora que está saindo 12h30, procure chegar um pouco antes, que já está escrito aí, para você se acomodar. Amanhã, domingo, às 16 horas, nós estamos aqui adorando o Senhor. Vamos ter, né? Vamos encerrar, Deus abençoe a todos. Uma sexta-feira abençoada, feliz. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo Teu Espírito Santo que nós habita, por essa identificação com Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, por amor e graça, nos escolheu, nos salvou, por nós morreu, e nós nos identificamos nesse ato. Nós oramos por cada família representada neste lugar, Senhor. Abençoe de uma forma especial. Põemos em tuas mãos a tua igreja, o teu povo na terra, o ministério de São Miguel Paulista, considerando todas as unidades, todas as congregações, os trabalhos sequenciais da semana. Abençoe e confirma com a tua presença e graça. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dando uma hora feliz de sono calmo, tranquilo, reparador e recuperador. Assim oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Nós pedimos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar, em nome de Jesus.